Amigas, amigos, olá! A ministra Marina Silva esteve na semana passada na Comissão de Infraestrutura do Senado para debater licenciamento ambiental. Ela foi gravemente atacada por discursos machistas de dois senadores, entre outros o presidente da comissão, Marcos Rogério. A imprensa mais progressista do Brasil se concentrou muito fortemente na denúncia desses ataques machistas, o que sim é bem-vindo, mas a imprensa esqueceu, essa imprensa progressista esqueceu de debater aquilo que a ministra estava colocando na comissão, os problemas da revisão de licenciamento ambiental e, consequentemente, a boiada que até agora não estava passando, agora pode encontrar uma porteira aberta. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia, o general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais, de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Trata-se da fala do então ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente em governo Bolsonaro. Na conhecida reunião de abril de 2020, ele dizia que a imprensa estava se concentrando muito na pandemia na Covid-19, não estava mais olhando para a questão ambiental, era a hora de passar a boiada, de aprovar a baseada medidas relacionadas com o avanço da atividade econômica, mesmo sobre o meio ambiente, sobre populações tradicionais. A sociedade civil se organizou e impediu que isto acontecesse via mudança legislativa em 2020 e 2021. Claro que a devastação socioambiental em governo Bolsonaro foi significativa, mas não houve mudanças mais radicais na legislação de licenciamento ambiental, como agora está acontecendo. Mudança de legislação de licenciamento ambiental que foi aprovada no Senado. Ela foi aprovada com uma série de emendas e, portanto, essa legislação ainda precisa voltar para a Câmara dos Deputados para mais uma rodada de votações, mas já passou por aprovação pelo Senado e tem graves problemas. Entre outros problemas, nós poderíamos citar o artigo 3º dessa legislação, que cria um inusitado instrumento de licenciamento ambiental por adesão e compromisso, LAC. É um nome bem pomposo para o que, senão autolicenciamento ambiental. O próprio empreendedor que vai viabilizar a atividade econômica se dá um licenciamento ambiental. É inacreditável uma coisa como essa. A LAC coloca fim à ideia de licenciamento ambiental aqui no Brasil. Mas não é o único problema, nós temos outros problemas. Problemas ligados às populações mais tradicionais, populações que são gravemente vulneráveis, indígenas e quilombolas. Vamos ver o que o artigo 39 fala sobre restrições para licenciamento ambiental em terras indígenas e quilombolas. Ele discrimina o seguinte, no artigo 39, nos itens 1, a linha A, terras indígenas com demarcação homologada. Essas são mais restritivas ao empreendimento ambiental. Também o item B, a área que tenha sido objeto de portaria de interdição em razão
da localização de índios isolados. E veja, nem são indígenas, hein? É índio isolado, tá? Então essa também tem restrições. E finalmente C, áreas tituladas a remanescentes das comunidades dos quilombolas. Ótimo, então parece que o projeto tem uma proteção com indígenas quilombolas, inclusive indígenas em situação de isolamento voluntário, mas o que os nossos queridos congressistas esqueceram foi de discriminar as terras indígenas e quilombolas em processo de regularização. Essas não estão previstas na legislação e, portanto, poderiam ser objeto de atividades econômicas com autorização, com licenciamento ambiental, o que é inconsistente, é contraditório. E não são poucas terras indígenas e quilombolas, são muitas. Eu tenho aqui um estudo do Instituto Socioambiental e ele discrimina que há no Brasil hoje 167 terras indígenas em estudo para identificação, 36 com estudos de identificação já aprovados pela FUNAI, 68 terras indígenas com portaria de declaração assinada pelo Ministério da Justiça, aguardando homologação presidencial. E, finalmente, 20 que são classificados como reservas indígenas em processo de regularização. Todas essas se tornam objeto potencial de atividades econômicas de grave impacto socioambiental, insisto, com a chancela de licenciamento ambiental. Apenas as terras indígenas? Não, quilombolas também. Segundo a agência Senado, nós temos entre 2004 e 2025, entre 2004 e 2025, 1937, o número de processos de regularização fundiária de quilombolas em andamento. Todos esses 1937 processos se tornam áreas que podem ser objeto de empreendimentos econômicos. De 2004 a 2025, a mesma reportagem da Agência Senado discrimina 180 títulos definitivos. Vejam a diferença, 180 títulos definitivos contra 1937 em estudo, em andamento. É uma grave vulnerabilidade para indígenas e quilombolas o projeto de lei da devastação que foi aprovado no Senado. Mas também é uma contradição legal para o Brasil e que coloca o Brasil como pária socioambiental em termos internacionais. Porque existe a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que discrimina a necessidade de o país, Estado parte, proteger as populações tradicionais, entre outras aqui no Brasil, seriam indígenas e quilombolas. O Brasil, como eu disse, é Estado parte. E, portanto, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho está presente no nosso ordenamento jurídico. O projeto de lei se coloca em choque com a Convenção dentro do nosso ordenamento jurídico. É parte de um tratado internacional e, portanto, isso descapitaliza politicamente o Brasil no cenário internacional, desrespeitando um tratado de apelo socioambiental. Temos ainda mais problemas. O senhor Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, propôs a emenda 198 no projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados. Essa emenda cria um licenciamento ambiental especial. É esse o nome. Licenciamento ambiental especial para empreendimentos que são considerados estratégicos. Esse licenciamento ambiental especial teria uma tramitação para licenciamento ambiental mais rápida do que o normal, com um prazo exigido de no mínimo 5 anos, no máximo 10 anos para o licenciamento ambiental. Quando eu coloco essa quantidade de anos, dá a impressão que é uma quantidade fantasticamente grande, quando não. Licenciamento ambiental é um processo complexo, envolve estudos geomorfológicos, estudos botânicos, estudos ecológicos, não apenas estudos socioambientais. Populações indígenas, populações de ribeirinhos, moradores das regiões. Então é um estudo de alta complexidade que pode demandar tempo. 5 a 10 anos pode não ser suficiente, ainda mais porque nós sabemos que as instituições no Brasil relacionadas com estes estudos, entre outros a FUNAI e o IBAMA, estão esvaziadas em pessoal, são instituições esvaziadas em recursos e podem não dar conta da resolução do licenciamento nos prazos que são estabelecidos pelo projeto de lei.
Não dando conta no prazo devido, pronto, você cria a condição de viabilização, porque é um projeto considerado estratégico. Agora, quem define que o projeto é estratégico ou não? A emenda do senhor Alcolumbre, a emenda 198, também discrimina isso. É o chamado Conselho de Governo. É um conselho formado por muitas gentes, olha que legal. Não. O Conselho de Governo é formado pelos ministros de Estado, ministros que são indicados pelo presidente da República. O presidente quer que um determinado projeto ande mais rapidamente e que se danem as populações tradicionais, as populações da região, que se dane o meio ambiente. Basta, então, ele definir, junto ao Conselho, junto aos seus ministros, que esse projeto, que esse empreendimento é estratégico. Cria-se, então, uma discricionariedade, uma decisão discricionária que é totalmente inadequada e aumenta a própria vulnerabilidade jurídica desse processo. Tudo isso aponta para o aumento da injustiça ambiental a partir do projeto de lei da devastação. O que é justiça ou injustiça ambiental? Eu tirei aqui um trechinho de uma reportagem da The Conversation que fala sobre isso, justiça ambiental no viés de aquecimento global. Diz a reportagem: o termo justiça climática refere-se ao desigual e desproporcional impacto do aquecimento global sobre grupos populacionais mais vulneráveis, como os pobres e marginalizados, bem como os efeitos das respostas dadas ao problema, que muitas vezes podem também agravar as injustiças. Vamos entender essa ideia de justiça ou injustiça ambiental. Por exemplo, o aquecimento global antropogênico, com mudanças climáticas, e a região na qual eu moro foi objeto de uma enchente, de um alagamento. Eu preciso muito rapidamente sair do meu imóvel porque a minha vida está em risco. Eu consigo sair, né? Eu sou um homem saudável, de 50 e poucos anos de idade, eu consigo sair muito rapidamente. Vamos imaginar que o meu vizinho seja um cadeirante. Vamos imaginar que o meu outro vizinho seja um idoso. Eles têm a mesma mobilidade que eu tenho? Não, não tem. Então o problema da enchente, do alagamento, não afeta a todos da mesma forma. Alguns grupos são afetados mais gravemente. Bom, eu saí da minha casa e fui para o abrigo. Mas sabe quem também foi para o abrigo? Uma mulher foi para o abrigo, uma mulher sozinha. Porém, violência sexual afeta gravemente a população feminina. Mas essa mulher que foi para o abrigo não está sozinha. Ela levou seus filhos. Na nossa sociedade machista, a guarda das crianças frequentemente fica com a mulher. Então, notem, os problemas ambientais afetam a todos, mas não afetam da mesma forma. Há grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, pobres, indígenas, deficientes físicos, mulheres, pessoas LGBTQIA+. Se a gente tem a aprovação do PL da devastação passando definitivamente pela Câmara, daí a gente vai ter mais problemas para estes grupos vulneráveis. Há, entretanto, um equilíbrio cósmico. Se nós temos grupos que sofrem mais, há grupos que sofrem menos. Olha que vantagem! O PL da devastação ajuda enormemente, aqui no Brasil e no exterior, o agronegócio, a indústria extrativa, a construção civil. Porque agora o agronegócio pode avançar em expansão de fronteiras agrícolas com licenciamento ambiental facilitado. A indústria extrativa, a Companhia Vale, as grandes mineradoras estrangeiras que atuam no Brasil, também, para que todos esses projetos agropecuários, para que todos esses projetos mineradores possam funcionar, há necessidade de energia, há necessidade de vias de transporte. E aí entram as empreiteiras, entra a construção civil fazendo a rodovia mais facilmente, fazendo a hidrelétrica mais facilmente. Então, sempre há um equilíbrio entre as coisas, né? Então, alguém está perdendo, né? Sim, os mais pobres, os mais vulneráveis. E alguém está ganhando, o grande capital doméstico aqui no Brasil e internacional. Grande capital doméstico e internacional, que buscam se escudar, buscam ter escudo no discurso de progresso. A flexibilização do licenciamento ambiental seria, segundo esses setores, uma necessidade para que haja progresso. Eu separei aqui uma reportagem do portal Observatório do Clima, e eles destacam muito interessantemente a ideia de que a noção de progresso não tem neutralidade.
O progresso se dá da mesma forma para todas as pessoas? É claro que não, em uma sociedade capitalista altamente desigual. Só que do ponto de vista ambiental, e dialogando com o conceito de justiça ambiental, a gente entende que esse progresso que gera benefícios para uns gera graves prejuízos para outros. Prejuízos, por exemplo, para as populações em geral de Volta Redonda, onde a Companhia Siderúrgica Nacional, que solta grandes quantidades de fuligem no seu processo de produção de aço, fuligem que não apenas suja os imóveis com camadas de fuligem, mas essa fuligem que é respirada pelas pessoas e causa graves problemas de saúde, problemas para as pessoas nos municípios do Rio Grande do Sul, em enchentes devastadoras em 2024. Progresso? Progresso para Mariana e Brumadinho? Progresso, acredito, para a indústria extrativa que atua nessas regiões, mas depois do estouro da barragem de rejeito em Mariana e Brumadinho, esse progresso não parece estar muito claramente dado para essas pessoas. Há, entretanto, quem defenda o projeto de lei da devastação, e, entre outros, quem defende esse projeto de lei é o senador Reis. Ele era deputado em 2016, quando ele deu esse depoimento para o pessoal do site De Olho no Agronegócio. Ouve só o depoimento do então deputado Reis. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito, ok? Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. E o senhor acha que o Brasil vai cumprir ou não vai cumprir os acordos? O que não pode é jogar nas costas dos produtores essa conta. Eu quero que as ONGs, aqueles que defendem essa, botem a mão no bolso, não eu que sou produtor, e os milhares de produtores, eles têm que pagar essa conta para o mundo inteiro, ok? E aqueles que defendem, põem a mão no bolso e paguem a conta, não o produtor rural brasileiro. A que ONGs o senhor se refere? Greenpeace, WWF e tantas outras que estão por aí fazendo a sua pressão, como pressionaram a nós dentro da Câmara dos Deputados. Quais os interesses que estão por trás? Os interesses, outros interesses. Interesses da Europa, interesses dos Estados Unidos, qualquer país, menos o interesse brasileiro. E estou esperando que o Donald Trump faça essa parte lá, porque ele também é contrário, ok? Faça a parte dele que nós vamos ajudá-lo em cima dessa situação. Mas interesses de qual Europa, qual Estados Unidos? Grandes interesses que são contra o interesse do Brasil. Perfeito. Obrigado, deputado. Legal, o deputado não acredita no aquecimento global. Só que alguns anos depois, 9 anos depois, ele não é mais deputado, ele é senador. Ele é senador e está aprovando um perdão de dívidas dos agricultores no Brasil na atualidade. Um perdão de dívidas que vai custar 60 bilhões de reais para os cofres públicos. Esse perdão de dívidas para os agricultores, um valor bastante alto, é justificado no projeto do atual senador Reis. O que ele diz na justificativa, senão: a recorrência de eventos climáticos extremos nos últimos anos tem impactado severamente a produção agropecuária em diversas regiões do Brasil. Ah, certo. Então, em 2016, aquecimento global não existe. Em 2025, as mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos estão prejudicando esses setores da base do senador Reis e ele demanda 60 bilhões de reais para corrigir os problemas do setor. Agora, notem, mais uma falha, mais uma inconsistência muito bem colocada nesse projeto de lei. São 60 bilhões de reais para quem? Para os agricultores. Mas qual agricultor precisa mais? O grande produtor que tem dispositivos de seguro, que tem salvaguardas financeiras, ou o pequeno produtor? Isso não é discriminado. Será que todos os agricultores precisam da mesma forma? Claro que não. Como já foi feita uma comparação no meio de imprensa de forma bastante didática, vamos imaginar uma analogia. Houve uma enchente na sua cidade. Essa enchente devastou casas, moradias e muitas pessoas estão precisando de apoio. E o prefeito dá este apoio. Ele declara isenção do IPTU na cidade. Ninguém vai pagar IPTU ao longo deste ano, no ano seguinte, tá certo? Agora, vamos pensar um pouco. Todos os moradores foram afetados pela enchente? Acho que não. Então, um morador não foi afetado e ele vai se beneficiar de não pagar IPTU. Outro morador foi afetado, ele está precisando de apoio muito forte do poder público, mas ele ganhou só não pagar IPTU. Além disso, nós encontramos uma área mais elevada, protegida, condomínio fechado, residencial de alto padrão, que vai deixar de pagar IPTU. Olha que legal. Também a indústria, a pessoa jurídica que não foi afetada e não vai pagar IPTU.
Interessante, não é? Então, trata-se de um projeto do senador Heinz que gera benefícios para quem sempre se dá bem economicamente em cima do ônus econômico e agora crescentemente socioambiental para as populações mais vulneráveis, como nós estamos vendo neste momento na aprovação do projeto de lei da devastação. Há que se ficar de olho no desenrolar desse projeto de lei agora na Câmara dos Deputados. Era isso, nosso podcast de hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.